Bom, boa noite a todos e a todas. Nós temos um tempinho aqui, vocês desculpem que a gente chega cedo, mas a gente tem que acabar esperando um pouquinho, né, para aumentar o quórum. Para quem não me conhece, que tem pessoas que eu acho que vocês estão vindo pela primeira vez, meu nome é Elizabeth, eu sou analista de transporte e trânsito e trabalho no Diretoria de Planejamento e Informação do Pegatrans. E eu vou estar conduzindo a reunião do observatório aqui nessa noite. Nós estamos aqui com a participação de pessoas da Pegatrans que estão nos ajudando na reunião, que é o Cláudio, o Dérian, a Adriana e a Lorena. Eles vão estar nos ajudando aqui na sequência aqui para fazer a entrada das pessoas, né, para renomear, e na hora do debate para ajudar também a gente a fazer uma sequência de falas das pessoas, aqui, à medida que as pessoas se inscreverem, tá? Para facilitar, gente, a conversa, na hora do debate, nós vamos pedir para quem quiser fazer algum comentário, fazer pelo chat, tá? Fazer a inscrição. É mais fácil para a gente ordenar, acompanhar, do que pela mãozinha, tá bom? Então, eu agradeço, né, a presença aqui de todos vocês. Nós estamos fazendo a nossa 17ª reunião do Observatório. Estou vendo muitas pessoas aqui da CFPT. Eu acho que é uma ótima participação de vocês, né? Virem aqui no Observatório para ouvir as coisas que a gente comenta, que apresenta aqui também. Vocês já participam lá das reuniões da CNPq, mas é muito bom estar com vocês aqui também. Nós fizemos, para facilitar a reunião, eu vou só falar rapidinho aqui o que está na tela, gente. É mais a questão da gente manter durante as falas, né, o microfone e a câmera desligada para não fazer nenhum tumulto aqui, que sem querer pega o som, né, do ambiente que a pessoa está. Essa questão da inscrição também a gente fazer pelo chat. A pessoa, na hora que for falar, como tem a gravação, tem a filmagem, tem a gravação, mas é bom a pessoa se identificar na hora que ela for falar, tá? E a gente respeitar a ordem. E sempre a gente grava as reuniões para facilitar depois a gente elaborar atas e ter também um documento, né? Um registro da reunião. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, lá no portal, a gente tem um acesso de participação popular, e que nessa participação popular tem o observatório e tem a CFPT. E no acesso ao observatório, nós separamos informações das reuniões desse grupo, que a gente acaba chamando de grupo de observadores, mas é um grupo maior, né, com muitas pessoas. E o grupo que a gente chama de grupo executivo, que é um grupo formado dentro desse grupo maior, que participa, às vezes, de umas discussões mais técnicas, e aí são pessoas que se dispuseram a participar desse grupo. E lá no portal, a gente está colocando sempre as apresentações que a gente faz aqui, documentos que são enviados para as pessoas verem antes da reunião, ata de reunião, a gravação. Então, qualquer coisa que a pessoa às vezes perde ou não pôde participar aqui no momento, se for lá no portal, ela tem acesso a essas informações. E aí, esse procedimento que a gente está tomando é para facilitar, inclusive, esse momento aqui, né? Porque às vezes a gente não entra muito a fundo em cada detalhe dos assuntos, mas o que está dando subsídio para fazer essa conversa, os documentos estiveram lá, estão lá, né, no portal, e no momento da inscrição a gente até fez essa chamada, quem quisesse ler o que a gente vai apresentar aqui, tá? Isso é mais para facilitar e a gente ganhar tempo na nossa fala. A agenda que nós estamos com ela nessa noite, nós fizemos os horários aqui para a gente respeitar um pouco os prazos e não sair muito do horário para não ficar, às vezes, até o final da reunião, sem conseguir passar por todos os assuntos. Então, da BH Trans, nós vamos falar aqui sobre o novo regimento interno do observatório,
Vamos apresentar uma proposta preliminar de revisão de alguns indicadores lá do balanço da mobilidade. Aí nós vamos abrir um espaço para debate, quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa. Depois, a Luana, do nosso BH, vai fazer uma apresentação de uma pesquisa que o nosso BH fez. Nossos corpos, apesar de que o nome que o André tinha dado para nós, foi esse que nossos corpos não são públicos, mas parece que a apresentação chama Nossos Corpos. E aí depois nós vamos abrir para um debate também dessa apresentação que ela vai fazer, ok? Bom, em relação ao regimento interno, com a entrada, né, da Lei 11.181, que é a lei do plano diretor em vigor, algumas atribuições que estavam lá para o observatório, nas atividades dele, né, em algumas atribuições das pessoas que participam do observatório, a gente teve que fazer alguns ajustes que foram pequenos, mas foram ajustes devidos o que está constando lá no artigo 337 da lei. Basicamente, o que está sendo colocado, né, no novo regimento em relação ao que é qual que é a finalidade real do observatório, né, que é essa realização de monitoramento e a implementação do PLAMOB, respeitando, né, Mãe, o que está nas estratégias previstas lá no plano do curto, médio e longo prazo, com base nos indicadores que estão previstos lá no PLAMOB, a gente faz a divulgação anual do balanço da mobilidade. E aí, essas pequenas alterações que tiveram têm a ver também com um artigo que tem lá na lei, dando as atribuições para o comum. Então, algumas atribuições a gente retirou, porque já estão fazendo parte das atribuições do comum. Mas, basicamente, o que consta lá é a coordenação, né, do observatório ser pela BH Trans. A gente tem um grupo de observadores que faz parte do observatório, que ele está, né, sendo representado por instituições e entidades da sociedade civil, tanto do setor técnico, popular, público, empresarial, e também aberto ao público geral, né? Quem quiser vir aqui assistir às reuniões do observatório, participar das discussões, ela é aberta à sociedade civil como um todo. Mas a gente tem essa questão da gente ter participação de órgãos mesmo, né? De entidades para poder compor esse grupo. E dentro desse grupo de observadores, a gente tem uma formação de um grupo executivo, que são as entidades, os órgãos que quiserem participar de discussões mais detalhadas sobre os assuntos. Com a entrada em vigor, né, desse novo regimento, quando a portaria for publicada, nós vamos solicitar que as entidades e os órgãos refaçam, né, com a gente um cadastro. A gente renovar esse cadastro que a gente já tem, confirmando as pessoas que estão representando essas entidades, né? A gente sempre pede que tenham um titular e um suplente, quais essas entidades, essas pessoas que querem compor o grupo executivo. Tá? Então, isso aí é uma coisa que o regulamento sendo publicado, nós vamos pedir. Tá? Então, basicamente, foi isso. A gente só fez pequenos ajustes em função da lei do plano diretor. Bom, um outro assunto que nós estamos trazendo aqui para vocês é que, ao longo do tempo, a gente faz um balanço anual dos resultados, né, dos indicadores do PLAMOB, e a gente vem sentindo que alguns indicadores precisam de ter uma revisão, ou relativa a informações que ele apura, se realmente aquele indicador precisa permanecer ali na nossa avaliação, na apuração, né, do que a gente tem feito ao longo do tempo,
Alguns indicadores. No caso aí, a gente fez uma análise em função de situações que a gente estava sugerindo, ou que o indicador fosse excluído, ou algumas alterações na metodologia de cálculo dele, ou inclusão de algum indicador novo, substituindo algum que a gente solicitou, né, que fosse excluído. Essa avaliação, gente, nós fizemos em conjunto com o grupo executivo. E foram 2 dias de discussão, porque são muitos indicadores. Nós fizemos uma reunião no dia 28 de setembro e depois no dia 5 de outubro. E esses indicadores que a gente vai apresentar aqui é o resultado dessa discussão que a gente teve no grupo executivo e que teve um consenso do que a BH estava propondo, foi acordado, né? Tem alguns outros indicadores que a gente não está trazendo, que a gente precisa de aprofundar mais numa proposta de melhoria do indicador. Então, alguns a gente levou até para discussão, mas não fechamos uma conclusão, então ficou para uma outra rodada. E lembrando também que esse alinhamento que a gente está fazendo, né, essa forma de melhorar a apuração dos indicadores, ela tem o objetivo da gente, primeiro, alinhar entre os observadores, né, que fazem parte aqui do observatório, e depois a gente precisa levar essas propostas para o Comurb, porque lá pela lei do plano diretor, essa atribuição de revisão de indicadores é do Comurb, nem é só da PH13, nem é só dentro dessa conversa do observatório, não. A gente tem que levar para uma discussão no Comurb também. Então, isso aqui, na realidade, uma proposta preliminar, tá? Então, nós tivemos situações de exclusão, né, que aí depende da situação de cada um que a gente vai mostrar aqui, alterações de metodologia ou de substituição ou retirada do indicador. Aqui é só para ter uma visualização da quantidade, não é até assim difícil da gente lidar, mas a gente tem 101 indicadores dentro considerando o Planmob e o observatório. E dessa quantidade de indicadores, nós fizemos propostas de alteração de 11 deles, de exclusão de 12 e de inclusão de 7. Na realidade, tem uma troca aqui, em algumas situações, de tirar e colocar um outro no lugar. Por isso que tem a exclusão e tem uma inclusão também, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler isso aqui, mas não vou ficar muito maçante, não, gente, porque o detalhe maior está lá nos documentos que nós deixamos para consulta antes da reunião. Isso aqui é pelo menos para as pessoas entenderem o que a gente propôs e qual que é o indicador que a gente está fazendo alteração, tá? Em relação à exclusão, tem esse indicador, esse primeiro aqui, que ele é um médio percentual da extensão da rede cicloviária, tanto ciclovia como ruas de zona 30, em relação à rede viária total da cidade, quer dizer, a quilometragem total de vias da cidade. E, na realidade, a gente tem um indicador que ele já faz uma medição do que foi implantado em relação ao que foi planejado. Então, a gente considera que esse indicador, ele já é um indicador assim, mais apropriado para medir a implementação do plano. O outro é mais uma informação, né, de extensão em função da quantidade de quilômetros de vias que a cidade tem. Mas em relação a um acompanhamento do monitoramento da implementação do Planmob, esse outro já tem. Então, teve um consenso que realmente esse outro indicador ele não é necessário. A percentual de fatalidade de pedestres, número de pedestres mortos em relação ao total de vítimas fatais. Na realidade, esse aqui, ele só considera vítimas fatais. Ele já está também dentro, parte desse pedestre aqui, ele já está dentro de um outro indicador, que é taxa de mortalidade em sinistros de trânsito
mortes por 100 mil habitantes, considerando até 30 dias do sinistro. Quer dizer, esse aqui, ele abrange as pessoas que morrem não na hora do acidente, mas depois, né, que ela sofre o sinistro e fica ainda no hospital e tudo até vir a falecer. E outra coisa também que a gente está tentando é fazer uma forma de comparação entre alguns indicadores, que às vezes a base dele, a forma que ele é calculado, é um pouco diferente entre pedestre, motociclista deixa eu ver aqui, pedestre, motociclista e ciclista. Então, nós estamos propondo substituir esse indicador de fatalidade de pedestres por outro que ele considera vítimas pedestres em relação ao total de vítimas de sinistro de trânsito. E, nesse caso, é a pessoa que faleceu, o fatal, o não fatal, ou então tem uma relação também de não informado. E aí, essa mesma base vai fazer para os outros casos também. Só que aí, ao invés de ser vítimas pedestres, vai ser vítima ciclista ou vítima motociclista. Essa taxa de vítimas motociclistas em sinistro de trânsito, in situ, quer dizer, que morreu na hora, também é outra situação que seria substituída por esse, igual a esse de pedestres, com a mesma base de informação. Tá? A taxa de mortalidade em sinistro traz mortes no dia do sinistro por 100 mil habitantes. Também é um indicador que mortes no dia do sinistro. Ele já está dentro do que considera até 30 dias. Então, a pessoa veio a falecer não no mesmo momento do acidente, mas depois. Então, esse também, esse sinistro, essa mortalidade já está incluída no outro indicador. No caso do serviço de táxi, tem dois indicadores, que um tem a ver com a produtividade do serviço de táxi em horas e o outro produtividade do serviço de táxi em quilômetros. E nós consideramos que esse tipo de avaliação ele é mais de gestão do serviço de táxi dentro da própria área da BH-Trans, que acompanha, né, a questão do cadastro da operação dos táxis. Então, a ideia é que esse indicador ele seja apurado, mas ele não faria parte do Probob, mas usado internamente na BH-Trans. Tem um outro indicador, que é o percentual de análises técnicas de processos de empreendimentos de impacto, de empreendimentos emitidos no prazo. Tem uma avaliação da gerência nossa, que faz esse tipo de avaliação dentro da BH-Trans, né, dos empreendimentos de impacto, que a análise e aprovação desses empreendimentos dentro da BH-Trans é parte do processo de aprovação dentro da prefeitura. Então, se é para ver, né, quer dizer, a efetividade de uma política, né, que considere a cidade um bom ambiente, favorável para negócios, e mostra que a cidade está receptiva para isso, seria interessante ter um indicador controlado com dados dos outros órgãos que também fazem parte desse processo de licenciamento, não só uma gerência da BH-Trans, medindo até a produtividade da gerência, né? Quer dizer, o entendimento é que esse indicador ele tem que ser mais abrangente, ele tem que incorporar todo o processo de avaliação e de aprovação de empreendimentos na cidade. Nós temos também 5 indicadores que eles estão lá no Promob, visando a gente acompanhar o que iria acontecer com as áreas de operação urbana consorciada. Então, a regulamentação dessas áreas, elas não ocorreram. E era para estar acompanhando o que aconteceu em relação ao uso não residencial, ao uso residencial. E o que a gente está propondo é o seguinte: ao invés de esperar ou de ter, né, ainda, se for o caso, essa regulamentação que ela não ocorreu ainda,
a gente considerar para situações semelhantes, mas substituindo por outro tipo de indicador que considere uma área de influência dos corredores, das estações e das centralidades, que aí a gente acompanharia a mudança, né, da luz do solo nessas áreas em função do que existe de infraestrutura de transporte. E aí, esse tipo de avaliação, ela é feita, né, em cima de projetos e edificações aprovados na prefeitura, eles ainda vão se materializar como obra mais para frente, mas já seria um indício, uma tendência do tipo de ocupação que está acontecendo, né, nesses locais, né, se está tendo um uso misto, né, de emprego e de moradia, ou se não está, qualquer tendência que está tendo de ocupação. Então, a ideia é que a gente altere a forma na realidade, seria excluir esses indicadores, mas substituídos por outros que a gente vai ter que definir essa área de influência, né, desses corredores e começar a acompanhar esse tipo de informação que a prefeitura tem. E aí a gente começaria, a partir de 2023, avaliando o que aconteceu no ano de 2022. E aí, a cada ano, vai fazendo isso e vai tendo uma noção, né, da transformação, da mudança do solo nessas áreas. Esses aqui já é em relação à forma de apuração. A Benatrans estava adotando aqui uma metodologia que está prevista no PROMOB, em relação ao percentual da população que vive no entorno da malha cicloviária. A gente estava considerando 500 metros lá pela definição do PROMOB. Mas o IPDP, ele é um órgão, né, que tem uma avaliação, que tem dados de várias cidades e faz estudos e análises assim, de comparativas, e eles adotam a distância de 300 metros, ao invés de 500. Então, nós vamos alterar a forma de medir esse dado para que a gente consiga fazer esse tipo de comparação com outros locais. Então, nós vamos ter que rever, né, os dados que a gente já apurou com essa metodologia e fazer um acompanhamento com essa distância. Outra questão também que a gente está colocando é a questão do que é considerado rede estruturante. Lá no PLAMOB, a gente considera rede estruturante o metrô, os sistemas de BRT, né, que são sistemas tronco-alimentados, o metrô, porque tem uma capacidade grande de transporte, o BRT também. E, na época, a gente tinha entrado com uma nomenclatura que nós chamamos de BRS, que, na realidade, seria um sistema troncalizado, mas operando à direita. Mas a forma de operação e a estrutura do que a gente está vendo que está acontecendo na cidade, né, ao longo do tempo, na realidade, o BRS ele é muito próximo do que é um tratamento de priorização do transporte coletivo à direita. Então, praticamente é uma faixa exclusiva, e não um sistema estruturante. Então, nós estamos querendo mudar essa nomenclatura, tirar, né, do que é considerado rede estruturante o que foi denominado de BRS. Com isso, a gente vai ter que alterar os outros dois indicadores que comparam, né, esse primeiro que eu estou citando é a extensão da rede estruturante implantada em relação ao planejado. Se a gente muda essa questão do que é estruturante, a gente tem que alterar também a extensão da rede estruturante em relação ao total de vias que passa o transporte coletivo e o percentual de faixas exclusivas e preferenciais implantadas em relação ao total planejado, porque aí um dado interfere no outro. Então, esses três indicadores teriam que fazer uma alteração na forma de apuração. E tem um outro também aqui da forma de apuração, é a questão de vagas de bicicletas disponibilizadas em empreendimentos de impacto. Na realidade, lá no PLAMOB, esse indicador está considerando o número de vagas para cada 1.000 metros quadrados de área bruta.
dos empreendimentos. E a nossa área lá que estuda, né, os empreendimentos de impacto positivo, ela não tinha um parâmetro desse tipo para a gente poder usar em relação ao que está lá no plano diretor. Aí foi acordado com esse plano e foi criado um parâmetro que, na realidade, é o número de vagas de bicicleta em relação ao total de vagas de automóvel, e não em relação a metros quadrados de área construída. E aí a gente vai ter que alterar a metodologia em função dessa mudança de metro quadrado para vagas, comparando vagas de bicicleta com vagas de automóvel. Tá? A taxa de reclamação de usuários, o que está lá hoje no Clamob, não cita o suplementar. Então, apesar de que a gente tem medido separado o transporte que a gente chama convencional, né, imóvel, e o suplementar, colocando as duas informações lá no balanço anual nosso, mas, na realidade, no indicador não fala de suplementar, então, é mais para oficializar, né, incluir o suplementar desse tipo de controle de indicador também. Outra questão é essa do PM10, que tem a quantidade de material particulado na atmosfera por metro cúbico. Hoje a gente usa só o PM10. E nós, fazendo, né, mais avaliações dessa questão ambiental, o PM2,5, ele também é muito relevante na questão da saúde da população. Então, o que a gente está querendo é incluir o PM 2,5, além de continuar medindo o PM10. Então, a gente tem uma situação mais detalhada nessa questão dos impactos ambientais, né, que acontecem na cidade. O percentual da população vivendo em raio de 500 metros de pontos de acesso ao transporte coletivo, na realidade, também a gente está querendo aperfeiçoar esse indicador, que não é só considerar uma distância linear de 500 metros, mas incluir nessa avaliação a questão da declividade também. Quando a gente faz, né, a Pegatrans avalia e vê nos itinerários de ônibus a localização dos pontos, a distância entre pontos de ônibus tem um gráfico, né, uma análise que é em função de distância e declividade. Então, se a pessoa está morando ou não próxima de um ponto de ônibus, a gente vai considerar também essa questão na avaliação. Essa taxa de reclamação relacionada com o dívida atuária dos operadores, também nós vamos incluir a questão do suplementar, que o suplementar não estava sendo avaliado junto com o convencional. E esses outros dois aqui, eles têm a ver também com a questão das operações urbanas, mas já é uma análise do que realmente se efetivou, né? Quer dizer, a densidade de imóveis, tanto residenciais como não residenciais. E na mesma metodologia, né, que a gente veio adotar, que não vai considerar, na realidade, aquelas manchas de operação urbana consociada, mas uma área de influência dos corredores e das estações e nas centralidades, o que realmente se efetivou ao longo do tempo, que aquele projeto que foi lá no outro indicador, considerado como uma tendência, porque era uma aprovação só de projeto, mas aqui, na realidade, é uma obra que se concretizou. Então, a ideia começando a acompanhar os projetos aprovados, a gente vai ter, ao longo do tempo, a efetivação da implementação dessas alterações aí do uso do solo. Então, a partir de 2027, o que a gente considera que entre aprovar um projeto e ele se materializar, leva pelo menos por volta de uns 5 anos. Então, a gente estaria acompanhando o que foi a tendência no indicador que a gente já tinha comentado anteriormente. Bom, em relação aos indicadores, gente, a apresentação é essa, tá? Nós vamos abrir aqui para a gente fazer
os comentários, se alguém quiser fazer alguma intervenção na minha fala, para depois passar para outra apresentação, que é a apresentação que a Luana vai fazer. Tem inscritos? Eu não estou vendo aqui no bate-papo. Para mim não apareceu nada, não. Não. O Marcelo se inscreveu. Posso Cláudio, falar, Beth? pode, Marcelo. A gente, mesmo que outros vá aparecendo, a gente vai acompanhando a sequência e para não perder muito tempo, né? Tá bom, Rômulo Beltrão. Marcelo? Como é que é? Desculpa, não entendi. Não, eu estou falando o seguinte, durante a sua fala, se tiver mais pessoas querendo fazer algum comentário, a gente vai fazendo na sequência. Ah, tá. Tá Beth, bom. eu queria só, porque eu participei das reuniões do grupo executivo antes dessa reunião, e a gente, no grupo executivo, além dessa revisão dos indicadores, a gente já começou a avaliar o resultado deles, né, no último balanço, buscando antecipar aí uma avaliação crítica para o curto prazo. Pelo que eu vi na pauta que você mostrou antes, eu entendi que seria apresentado também, ou minimamente a gente levantar essa questão, como que a gente levaria depois, talvez para o Comurb, para outros espaços, essa discussão de uma avaliação crítica dos indicadores. Eu pergunto isso porque a revisão a gente já discutiu, né, lá no grupo. Eu acho que tem muitos detalhes que são técnicos ali, de alguma coisa que a gente fez ajustes, eu acho que não tem muito o que mexer, mas na hora que a gente começa a usar os indicadores é que a gente percebe como que eles podem nos ajudar, sabe? Às vezes até alguns ajustes que a gente faz. E eu entendi que a gente ia, pelo menos, aquela apresentação que o Gustavo fez, seria trazida aqui para a gente entender como é que está o andamento do plano de mobilidade. Então, é um pouco um esclarecimento aí para como é que é o andamento. Se não for para ser tratado hoje, se a gente tinha dado uma sugestão de fazer essas discussões no próprio grupo executivo, em reuniões específicas do grupo executivo, né? Se for para ser isso, se a gente já sai com uma agenda aí para dar continuidade. Em paralelo a isso, né, já que é o Comurb que vai fazer uma série de avaliações do plano de mobilidade, quando será a reunião do Comurb, né? Que estava prometido, foi chamado, convocado os conselheiros, e ele faz o trabalho para passo, né? O Observatório Comurb ele tem que andar para passo. E estava prometido que seria no final de outubro e não foi confirmada essa reunião. Então, não adianta nada a gente ter indicadores, apurar os indicadores, melhorar os indicadores, olhar para os indicadores se a outra instância que tem uma atribuição complementar não estivesse reunindo, né? O Marcelo, até é o seguinte, nós fizemos, quinta-feira passada, né, dia 20, uma reunião que foi puxada depois das duas que a gente discutiu os indicadores, em relação ao que a Prefeitura está vislumbrando assim, como uma previsão mais concreta de mais ações em cima dos projetos de mobilidade. E aí teve aquela questão da gente estar fazendo um cruzamento com os indicadores, né, para entender que os indicadores que recebem influência desses projetos, dessas ações. Depois daquele dia, eu já fiz isso. A gente deve estar mandando amanhã para vocês a ata daquela reunião com a alteração da apresentação para vocês verem. E agora eu entendo, Marcelo, o seguinte, a revisão dos indicadores nós começamos a fazer, mas ela tem uma correlação com uma questão maior, que é uma revisão realmente do Plamob, né? A gente teria que estar aí revendo aquilo tudo que a gente, talvez não naquele nível de detalhe que foi feito lá em 2015, 2016, mas fazer uma revisão do Plamob em relação a fazer um diagnóstico, né, da situação de hoje, como ela está,
em relação à implementação do próprio PLAMOB, né, a cidade em si, as questões de mobilidade, a própria implementação do plano, a tendência do que está aí pela frente, né, e dar uma revisada nos indicadores e nas propostas, no que for necessário, naquele plano de gestão e melhoria da oferta. E esse conjunto de revisões, esse conjunto de avaliações, aqui eu acho que precisa ter um gancho de uma coisa para a outra para realmente levar para o comum. Porque levar só indicador solto também, eu acho que fica meio desconectado do resto do plano, sabe? E aí, a questão do que se ainda vai fazer, eu acho que entra nessa questão da avaliação, desse diagnóstico, para a gente ver, ter noção da interface dos indicadores com as medidas, com o que falta ser feito, né, o que está previsto para esse mandato até 2024 e o que vai se conseguir fazer até lá. E? Não, aqui travaram meu microfone. Eu queria só... Bom, então eu vou compartilhar o que a gente fez no grupo executivo. Eu acho que devia ter sido trazido para essa reunião. Eu acho que Ô, houve Marcelo, nós erro fechamos de uma pauta. comunicação. Ô, Marcelo, nós fechamos uma pauta antes daquela reunião. A gente já Roberto, tinha até disponibilizado tá as bom. informações. Vocês fecharam essa pauta numa reunião que eu precisei sair antes. Na reunião seguinte, eu falei, gente, tem que levar o balanço do plano de mobilidade. A função primordial do observatório é a gente acompanhar o que está andando. E o Gustavo fez uma apresentação na terceira reunião do grupo executivo, que foi muito esclarecedora. Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de ouro de mostrar para o grupo de observadores em que pé que está o andamento do plano de mobilidade, as ações que estão previstas, que estão muito mais lentas do que a gente gostaria, como sempre, né? A gente tem agora em outubro, está discutindo o orçamento do ano que vem, a gente, ano passado, fez emendas populares para que fosse implantada infraestrutura de bicicletas que não foi gasta pela prefeitura, sistematicamente a gente está tentando dar maior apoio à implantação do plano de mobilidade, ele não está sendo implementado. Então, eu não acho que dá para a gente perder a chance de uma reunião do observatório, minimamente, de pontuar essas questões, e eu acho que a gente está perdendo oportunidades. Então, a gente vai agora fazer um processo de incidência no orçamento. Então, o que eu queria, minimamente, eu imaginei que ia ser mandado aqui, então, já que não foi, eu gostaria que você mandasse essa apresentação do Gustavo para todo o grupo de observadores que estiveram nessa reunião, porque ela diz uma série de ações que estão previstas, num prazo insuficiente para a gente atingir as metas de curto prazo do plano de mobilidade, e com isso a gente vai criando um caldo crítico para quando chegar na reunião do Comurb, né, e foi inclusive dito, a preocupação do Gustavo foi começar a discutir o andamento do PLAMOB no Comurb de uma hora para outra, sem ter um preparo. Vai acabar discutindo isso só ano que vem. E aí já é o último ano para a gente, já passou o prazo da gente implantar as medidas. Então, é mais nesse sentido, sabe, Beth? Se a gente não... o observatório já fez uma análise crítica. Ele tem que fazer. Se a gente não fez a reunião, se a reunião está curta, se foi aprovado outros temas, manda esse material para a gente. A gente está publicado no site os indicadores, está ótimo. Manda essa apresentação do Gustavo, que tem as ações comprometidas. E a gente, eu vou tentar que a gente faça uma análise crítica. A gente tem que mostrar que está andando devagar o PLAMOB. E o observatório tem que saber disso. Está muito mais devagar, sempre, né, mais devagar do que a gente gostaria. Então, é mais isso, Beck. É só nós pontuar na ata de que o PLAMOB está sendo implementado muito devagar, que os indicadores comprovam isso em todos os eixos, mas que tem ações comprometidas, como o Gustavo mostrou, e que vocês podem, eu pediria que vocês compartilhassem para todos os observadores. E a gente começar a pensar em conjunto, sabe? Como que a gente vai sair dessa patinada que a gente está, de não implementar nem o dinheiro que está garantido no orçamento do ano. Alguma coisa de um sapo enterrado que aconteceu na mobilidade em Belo Horizonte e que a gente não avança. E aí vai retomar o Comurb, tem que implantar, a gente tem que dar um jeito, faltam 2 anos e pouco para essa administração acabar, ela tem que dizer a que veio.
Ó, em relação ao material que você está falando, eu fiz até a complementação dos indicadores por medidas, desculpa, por intervenções previstas e por eixos. Está tudo detalhado dentro da apresentação que a gente ia mandar para vocês, o grupo executivo, verem se estava ok, se era isso que a gente tinha conversado, para poder disponibilizar e colocar lá no portal. Então, não tem problema nenhum. A gente manda para as pessoas que estão participando aqui hoje dessa reunião do observatório e nós vamos colocar lá no portal, tá? A apresentação não tem problema, não. Rômulo, você quer falar também? Rômulo? Som aberto, Romulo. Pronto. Aí. Vai liberar a câmera também ou posso falar no escuro? Pode liberar se quiser, ué. Não, tá bloqueado. Parece que de todo mundo tá bloqueado. Mas não tem problema, não. Primeiro para todo mundo. Deixa eu fazer de novo aqui. Start. Beleza, agora tá. Start. Beleza. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês aí. Eu não participo, como alguns aí, da comissão direta, né, do Plamob, mas nós, pelo CODES BH, alguns integrantes que até estão participando com a gente aí, o Tássio e o Medrado, estão muito bem inteirados sobre o assunto, e nós temos algumas dúvidas, porque eu sou do grupo de mobilidade, e nós temos algumas perguntas para o projeto que a gente está desenvolvendo aí junto com a prefeitura. E, Elizabeth, se a gente mandar essas perguntas, a resposta vem através do órgão, a gente tem que fazer um ofício direto, como é que funciona? O que não tiver no resumo da revisão dos indicadores. Me explica melhor, Rômulo, o que você está falando, por favor. Nós temos um grupo de mobilidade dentro do CODES BH, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Belo Horizonte. E o grupo que a gente atua é o grupo de mobilidade. E alguns indicadores para algumas tarefas nossas, para algumas ações, estão compostas já dentro aqui, já estão contempladas aqui dentro da revisão dos indicadores que vocês fizeram. Eu já tive dando uma lida nele aqui já. E o que não tiver aqui de informação, a gente consegue pegar dentro do site da prefeitura, diretamente com vocês? Você vai me fazer um favor. Você vai entrar lá no portal da TPH, você vai digitar lá Observatório da Mobilidade, Observatório, você vai cair num acesso de participação popular. Na hora que você cair nesse acesso, vai dividir entre observatório e CRPP. Você continua no observatório e vai ter um acesso a balanço da mobilidade. Então, o balanço que nós fizemos em 2022, com base no que aconteceu em 2021, está lá publicado, todos os indicadores. Tem um documento em Word e tem uma planilha de Excel. Essa planilha de Excel tem a relação de todos os indicadores na primeira aba, com todas as informações. Qual que era a meta para ser atingida no curto, médio e longo prazo? Só um momentinho. Esse link está dando um erro de comunicação com o portal 403. Sabe? Aí a gente colocou outros no chat, aí a gente colocou todos os indicadores com outros links, porque esse link aí da prefeitura, uma coisa aconteceu, ele está dando um erro lá no portal. Bom, a revisão eu já consegui baixar o regimento interno da mobilidade também, e qual que era o outro? Não, é porque a gente tem porque esse que você está consultando são os documentos que serviram de base para a pessoa participar dessa reunião. Saindo do acesso de reunião, você vai ver um outro local lá no portal que tem os balanços todo ano, o resultado dos indicadores. Então, se você quer saber todos os indicadores que a gente trabalha, você tem que ir lá nesse documento do balanço, porque aqui eu trouxe só os que a gente está propondo alguma alteração, entendeu? Os outros estão todos nesse documento do balanço. Beleza, obrigado, já recebi aqui também. Obrigado. Tá bom. Qualquer coisa, depois você entra em contato. Se você tiver dificuldade ou não estiver entendendo alguma coisa, não tem problema não, tá? Valeu, obrigado, gente. Pode dar prosseguimento aí.
Não tem mais inscrito, viu, Beth? Pode continuar. Tá, então, não tem mais ninguém, não? Eu vou passar a palavra, então, para a Luana. Luana. Você mesma vai colocar a apresentação ou você quer que a gente te ajude ou você mesma põe? É a Luana Deixa eu Costa? ver. Sim, Mas vocês me liberaram? Já está me ouvindo? sim, estamos te ouvindo. Você mesma vai passar ou você quer que passe para você? Uai, eu enviei aí a apresentação. Você prefere? Tem 15 dias, Elizabeth, que eles estão me pedindo essa apresentação. Eu sei, eu que estava na cola sua. Que isso, gente? Então, sapeca esse negócio aí para nós começar. Porque na reunião que a gente definiu a pauta, o André falou que tinha essa pesquisa. Eu falei, então beleza, então manda. E aí a gente gosta de colocar com antecedência lá no portal, e não chegava, né? Então, mas chegou a tempo, resolveu, Entendi. né? Ó, mas eu entrei, a menina aí da Libras, ela ficou até mais sorridente, ó. Eu não consigo ver ninguém aqui, gente. Eu só consigo me ver e ver a moça da Libras. Eu sonhei com essa apresentação ao vivo, depois de 2 anos, presencial, todo mundo junto. Mas vamos lá. Cláudio, você vai colocar aí para a gente? Um minutinho, por favor. E, ô, Cláudia, a Luana consegue ver o pessoal Ela é puxando pro lado, co-host. não? Eu não consigo ver ninguém, só a moça da Libras, que está linda, As outras sorrindo estão até. desligadas, as câmeras. Só temos as câmeras ligadas neste momento, do anfitrião, da Beth, da Libras e a sua, Luana. Eu boto fé. Não é como o YouTube, né? Que a gente vê aquela corrente imensa de pessoas. É projeto Nossos Corpos, é esse? Corpos. Esse mesmo, né? Esse mesmo. Pronto. É isso aí. Entrou. Aí eu vou avisando para vocês quando Você tiver me que fala mudar. e eu avanço as páginas à medida que você me orientar aí. Beleza. Uai, gente, então, boa noite para todo mundo que está aqui. Alegria, satisfação enorme poder voltar para essa reunião do Observatório. A minha última participação foi em 2019. Foi mais ou menos quando eu conheci, de fato, vocês. Consegui ver, né, todos os observadores e observadoras. Foi uma reunião boa também, a gente foi falar de um projeto que era Cidades e Corpos, um evento grande, assim, um seminário que a gente fez em Belo Horizonte, né, o Movimento Nossa BH. E eu peço licença para chegar, contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu me chamo Luana, estou atuando no Movimento Nossa BH, eu acho que desde o final de 2018, já tem um tempinho, uma caminhada aí com muito aprendizado, e com várias coisas ainda que a gente precisa falar quando o assunto é mobilidade urbana. E estou nessa missão, 2 anos de pandemia, um caos no transporte, ausência do Comurb ativo. Marcelo, eu vou reiterar a fala dele aqui, que é meu companheiro também de trabalho. Está faltando essa parte aí, mas eu sei que esse espaço aqui ele é grandioso, conta com um monte de gente, né? Implicado em fazer da mobilidade urbana algo de fato que seja direito na cidade de Belo Horizonte. Tenho certeza que não estou aqui à toa e que esse convite de hoje é para a gente começar a jogar mais conversa dentro desse assunto que é enorme, né? Aí pode passar aí, Cláudio. Então, vou falar rapidinho, que eu descobri que eu tenho 10 minutos. Não, ô Luana, Oi. eu acho que não estamos com o tempo agarrado, não, tá? Tá suave, Então, né?
Tá, pode, são 8h05 ainda, não tem problema não, tá? Tá, joia. Então pode avançar. Então, bom, o convite para estar aqui hoje nessa reunião do Observatório é para falar de um assunto mais que urgente, que é para tratar de desigualdade de gênero no acesso à cidade. O Movimento Nossa BH, vocês estão careca de saber que é um espaço que se dedica a tratar um instituto de pesquisa, um movimento que traz muita gente para falar de mobilidade, acompanhar o orçamento de mobilidade da cidade, a implementação dos planos, né, do plano de mobilidade da cidade, dos espaços de incidência. Então, já tem uma caminhada longa esse movimento na vivência, né, do debate sobre o acesso à cidade aqui em Belo Horizonte. Nos últimos 1 ano e meio, quase 2, a gente aprovou um projeto que se chama Nossos Corpos, que é esse no qual eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês hoje. Um projeto que foi aprovado na emenda com a gente, né? Uma emenda da deputada estadual Andréia de Jesus, em que o Movimento Nossa BH entra numa parceria, num convênio com a SEDESE, para executar um trabalho aqui na cidade para fazer essa discussão, né? Mobilidade conectada às relações femininas, conectada à discussão do acesso à cidade, à violência de gênero no acesso à cidade, às dificuldades a qual mulheres, meninas, crianças, idosas, enfim, mulheres nas suas distintas idades têm para acessar a cidade. Isso é fruto de um longo debate que o Movimento Nossa BH tem feito na cidade, com mulheres que já estiveram dentro do movimento, mas também se dedicam a estudar isso em outros espaços, né, de conhecimento. Então, quero dar um salve também para uma amiga que não está aqui, mas é com quem eu aprendo muito e que nos ajudou a fazer esse projeto acontecer, que é a Letícia Domingues. Então, o projeto Nossos Corpos é isso, lançar luz sobre um aspecto que é comum na desigualdade de gênero no acesso à cidade, que é o assédio no transporte coletivo. Pode avançar, Cláudio. Vou ser rapidona, assim, mais objetiva, senão não dá tempo para o debate. A gente estruturou essa proposta em 3 etapas, né? Quando eu entrei no debate, né, da mobilidade na cidade, vendo que outras mulheres estavam fazendo, discutindo, enfim, jogando mais coisa dentro, a gente pensou em estruturar esse projeto numa etapa que era focada na ausência de informação acerca da violência contra mulheres nos seus deslocamentos cotidianos. Então, esse projeto está estruturado numa pesquisa de opinião que, mesmo em meio à pandemia, em 2021, a gente conseguiu conversar com 341 mulheres na cidade de Belo Horizonte. Depois, a gente pensou numa outra perna para ele, que era fazer vistoria em estações de integração aqui da cidade, também com mulheres. E a gente escolheu 3 para se dedicar, inclusive, se debruçar nas ausências que esses espaços ainda insistem em conter, que foi a Estação São Gabriel, Vilarinho e Diamante. E, por fim, o terceiro dente aí da parada, a gente focou em pegar relatos, né, conversar com algumas mulheres, são 7 mulheres negras, que se deslocam essencialmente por transporte coletivo na cidade. E, fruto dessas entrevistas, dessas conversas, a gente fez um documentário de curta-metragem que se chama 7 Giras Passageiras, que vai ser lançado no próximo mês aqui na cidade. Pode avançar. Bom, vou focar agora na pesquisa de opinião. A gente realizou, né, durante um período de quase 2 meses, conversa com mulheres diversas na cidade. E, para estruturar essa pesquisa de opinião, a gente se focou em alguns perfis, né?
a gente recortou uns públicos para fazer com que essa pesquisa ela tivesse realmente um corpo, né? Um corpo que fosse de mulheres que se deslocam de transporte coletivo na cidade. Então, além das 341 movidas, é o que consta na pesquisa, a gente falou com muitas outras. Mas a dinâmica, né, escolhida, inclusive, para a metodologia, fez com que a gente selecionasse essas 341 entrevistas para compartilhar, né, com a cidade. Um dos recortes, mulheres que tinham, né, 18 a 25 anos, era um grupo, 26 a 30 anos, um outro grupo, 31 a 40 anos, um outro grupo, 41 a 59, e mulheres que tinham 60 anos ou mais. Esse recorte ele foi escolhido em função do IBGE, né? Que constava até a época, e ainda consta, né? Porque a gente não tem uma atualização, é o IBGE de 2010, que 885 mil mulheres com mais de 18 anos residiam na cidade de Belo Horizonte. A ideia, no início, era chegar até 384, para que a gente tivesse uma margem de erro que fosse razoável, né, para conseguir falar da cidade. Então, acho que esse é um dos primeiros apontamentos assim que essa pesquisa indica. Fizemos um outro recorte na sequência, ainda para traçar esse perfil de mulheres entrevistadas, que era entender assim, quem são vocês, né? Então, a pesquisa já apontou, né, que são prioritariamente mulheres cisgênero, que se autodeclaram pardas, pretas, negras. Para além dessa classificação do IBGE, a gente ainda colocou essa categoria negra, porque ainda há uma dificuldade de autodeclaração nesse país. Moradoras de Belo Horizonte ou da região metropolitana. A aplicação ela se deu no final do ano de 2021 e a gente assim bateu canela. Ainda no contexto pandêmico. Então, a gente cobriu, em alguma medida, alguns lugares, né, territórios na cidade, que falavam mais ou menos desse público que a gente conseguiu atingir. Então, a gente teve Estação Vilarinho, Venda Nova, São Gabriel, Barreiro, Estação Central, a José Cândido, a Santa Efigênia, deixa eu ler mais, a Gameleira, Calafate, Carlos Prates. E, além dessa cobertura em estações, algumas de integração, né, com ônibus e metrô, a gente ainda tentou percorrer pontos de ônibus, né? E para essa pesquisa a gente se focou em 2 espaços, que é ali na Rua Arão Reis, porque ali tem um fluxo muito grande, né? Mulheres vindo da integração com o metrô, vindo inclusive de outros lugares da cidade que não é só ali as margens do centro, mas as margens da cidade e também da região metropolitana. A mesma coisa, né, a mesma perspectiva para a Rua Padre Eustáquio, né, que tem um fluxo imenso de transporte coletivo e que é uma rua, caminho, né, que deságua de transporte coletivo para outras cidades da região metropolitana. Pode avançar. E aí, pode avançar de novo. E eu já vou contar para vocês assim rapidamente o que a gente observou nessas andanças aí, caminhadas com esse projeto. A gente fechou um trabalho, né, um questionário de pesquisa que tinham 19 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas. E elas estavam subdivididas em alguns assuntos que a gente queria abordar com as mulheres. O primeiro deles era saber qual que era a percepção de assédio dessas mulheres. A gente sabe que as percepções elas oscilam muito. E aí, dentro de todos os espectros aí que a gente tentou chegar perto, né, de violência, sejam as violências que são visuais, as verbais, as intimidatórias, as obscenas e as físicas propriamente ditas, a gente chegou nesse número assim, de 95% das entrevistadas que, sim, acham que todo esse espectro de violência atravessa as suas vidas e faz com que isso seja, sim, considerado
assédio, né, no seu deslocamento cotidiano para o transporte. Coisas até mais subjetivas, né, como aquelas violências cotidianas que... Como é que apareceu uma mensagem? Alguém está tentando Como entrar, só espera. Ah, sim. Como aquelas violências que são mais cotidianas, mais sutis, também estão na percepção dessas 341 entrevistadas como assédio. Aí eu estou falando de cantada que você recebe ao, sei lá, descer de um ônibus e ir para a estação do metrô, enfim, gestos estranhos, né, que você vê na rua, alguém piscando o olho para você do nada. Então, para 90% das entrevistadas, isso também se caracterizava como assédio. Pode avançar, Cláudia. Mas, para além da percepção só do assédio, a gente também se concentrou em discutir quais são as outras violências, né, que estão no entorno desse lugar que a gente entende enquanto assédio. Para isso, a gente se voltou para uma questão que era falar assim, o que vocês fazem, né, para evitar o assédio, que é cotidiano, a gente sabe que existe, que está aí todos os dias. Qualquer mulher, é só se deslocar pela cidade, que, assim, inevitavelmente ela vai sentir algum tipo de opressão quando está deslocando. E a gente falou, beleza, então, o que você faz para evitar assédio? Aí tem esses números, né, que a pesquisa também aponta, né? 80% já disse que buscou companhia de alguém no trajeto, que não tem coragem de se deslocar em determinado horário do dia sozinha na cidade. 72,5% já deixou de sair de casa à noite, porque, inclusive, é o horário em que as vulnerabilidades femininas elas estão quase que expostas, né, num universo de cidade que é machista, racista, LGBTfóbico. 44% delas também já deixou de sair de casa de dia. 62,4% mudaram o seu meio de transporte. Ao invés de pegar o transporte coletivo com tranquilidade, com segurança, preferiram pegar carona, chamar Uber, ou, enfim, se arriscar num táxi, né, dependendo para onde que vai, porque táxi até então não ia para todos os lugares. Isso tem relato também das mulheres, principalmente as que moram em periferia. 25,4% já deixaram, inclusive, de aceitar emprego, né, por considerar o trajeto da sua casa até o trabalho perigoso ou inseguro, né? E 57% delas têm como estratégia mudar alguma coisa na sua aparência para sair da sua casa. Ai, que loucura! Evita usar uma roupa, evita maquiagem, evita usar acessório, enfim, tem essa estratégia que é para se livrar de situações que, no imaginário popular, podem, né, levá-las a sofrerem, né, qualquer tipo de violência aos seus próprios corpos transitando pelo espaço público. Pode avançar, Cláudia. E aí, esse é eu estou trazendo aqui, né? Eu vou trazer para vocês alguns, além desses resultados que eu estou contando, alguns fragmentos mesmo do relatório de pesquisa, de opinião, e daqui um pouco, né, que eu vou falar também do relatório das auditorias de segurança, para dizer que, assim, chegar nessa conversa com as mulheres é algo teoricamente fácil. Recortar o que a gente realmente quer dizer é o desafio maior. Então, eu acho que esse é um quadro que está presente, assim, né? Uma tabela que está presente dentro do relatório de pesquisa, que fez muito sentido nas abordagens com as mulheres assim na rua, né? Então, isso é fruto de um trabalho feito por uma pesquisadora que eu não conhecia, que se chama Lina Marcela. É uma figura que pesquisa assédio na cidade de Bogotá, na Colômbia, assédio no transporte público. Inclusive, foi a Letícia Domingues que apresentou isso para a gente, porque ela é consultora desse projeto, né, desse trabalho. E que aí está um pouquinho assim dividido, né? De que tipo de violência que a gente está falando. Porque quando a gente vai falar de violência, a coisa ela amplia tanto
que às vezes tende a se misturar, a não deixar, né, esclarecido, enfim. Então, essa é uma tabela que está dentro do relatório, em que a gente fez ali alguns recortes para tratar de situações de violência no espaço público. Como eu disse anteriormente, aqui a gente fala um pouco das violências que são visuais, olhar fixo, né, de alguém desconhecido, gesto estranho, piscar-olho, sei lá, assoviar. As violências que são verbais, né, que é quando as figuras têm coragem, né, de se voltar para mulheres na rua com frase invasiva, desagradável, da cantada, enfim. As violências que são intimidatórias, quando a gente recebe, de fato, é uma ameaça, é perseguida. As violências obscenas, que a gente está careca de acompanhar também no noticiário cotidiano, né, que é a exibição de partes íntimas, masturbação dentro de trem, de metrô, em ponto de ônibus. E, por fim, as físicas, né, que é quando o limite, de fato, ele é ultrapassado, né? Ele já deixa de ser a coisa de uma importunação e te leva a sofrer, né, uma violência que é, de fato, invasiva ao seu corpo, né? Que aí é gente muito próxima. E olha que loucura falar de gente muito próxima, né? O busão só anda lotado. Que é gente muito próxima a você, alguém que toca nas suas partes íntimas, né? Com ônibus cheio, metrô cheio, essas duas aqui, que são violências físicas categorizadas aqui, elas se tornam, assim, quase impossíveis de mensurar, né, no deslocamento cotidiano. Aí toque na parte íntima ou, propriamente dita, o estupro, né? Pode avançar. Pode avançar. Depois da percepção, né, de entender um pouco que essas mulheres consideravam ou não consideravam assédio, voltamos um pouco para esse quadrinho, né, que a gente foi ali categorizando qual tipo de violência, a gente vai discutir um pouco sobre a ocorrência de denúncia de situação de assédio. E, assim, quando a gente fala de denúncia, é que a coisa dá um nó. Se antes ali a gente tinha, né, numa conversa, algo que era muito suave de se discutir, até por parecência mesmo, foram só mulheres que percorreram as ruas nessa pesquisa entrevistando outras mulheres. E aí, quando a gente se volta para o lugar da denúncia, a coisa ela muda assim, de figura, é quase que um automático, parece que vira uma chave, né? A maioria das mulheres já presenciaram situações de assédio no transporte público. Isso é um fato, é uma realidade. E isso pode acontecer com elas mesmas, com mulheres conhecidas ou com mulheres que elas nem conhecem, mas, assim, as violências elas se dão no ambiente público. Mas só 14% das mulheres que a gente conversou disseram ter denunciado uma situação de assédio. Eu acho que isso confirma, em alguma medida, né, a característica da subnotificação, né, dos casos de assédio no transporte de Belo Horizonte. A gente não tem números para dizer sobre isso. Por isso que essa pesquisa ela é de caráter exploratório. Tem alguma coisa aí de pioneirismo, porque é difícil encontrar esses dados, fazer uma busca, né, junto aos órgãos oficiais aí, e às instituições, para entender como essas denúncias elas são ou não são encaminhadas. Pode avançar, Cláudio. Já é nessa aba, eu estava no anterior. E aí, só para vocês verem que também, ao longo do relatório, quando vocês acessarem, eu espero que todo mundo acesse, se debrucem sobre esse trabalho, pelo menos um pouquinho, a gente tem ali, ó, né, perguntas mesmo, como as perguntas foram feitas para as mulheres nas abordagens de rua, né? Já sofreu ou presenciou assédio a mulheres no transporte? Já presenciou ou quis, né, denunciar assédio contra você e outras mulheres no transporte? Na primeira pergunta, a gente tem 170 delas dizendo já, beleza, assédio? Claro que é impossível não ter. Se eu tenho um deslocamento prioritário por transporte coletivo, e isso a gente coloca para algumas dessas mulheres um lugar de anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, algumas só se deslocam por essa forma, ainda na cidade.
dizendo que já presenciaram situações de assédio, sim, não só com elas, mas com pessoas, enfim, no cotidiano do seu deslocamento. E se já presenciou, quis denunciar, que era a pergunta, uma das opções era assim, nunca denunciei. Aí a gente tem 268 mulheres dizendo que nunca denunciou. Pode avançar, Cláudia. Pode mais uma tela. Aí, sobre quem denunciou, só foram 44 mulheres que contaram para a gente que já tinha denunciado, né? Então, a maioria, elas procuravam a polícia, né? É o órgão de segurança, inclusive, que a gente tem, e é o que está no imaginário popular, que é quem, de fato, vai resolver alguma coisa quando a gente precisar, de fato, de segurança no espaço público. Depois, a sequência, né? A segunda opção mais comentada pelas mulheres era buscar o motorista ou o agente de bordo nos ônibus, quando tem. Depois, quando salta para as estações, né? Agentes de estações de metrô ou de ônibus. A guarda, por exemplo, né? A Guarda Civil Municipal, que hoje, né, na cidade, é responsável, inclusive, por ser acionada quando uma situação de assédio ou de importunação acontece no transporte coletivo. Para essas mulheres que a gente conversou, só em 6% dos casos a guarda é uma possibilidade. Questões também, né, após a denúncia, as mulheres relatam muita dificuldade, né, de prosseguir com as medidas que sejam institucionais aí para fazer essa denúncia funcionar, responsabilizar os violadores, enfim. 25% delas respondem que as denúncias viraram inquérito, 11% tiveram punição. Mas, em contrapartida, 43% das entrevistadas, elas dizem que não sabem o que aconteceu depois que a denúncia foi registrada, não tem desdobramento, né? E 45%, que eu acho que é um número muito alto, diz que nada aconteceu depois de que uma denúncia foi realizada, né? Pode avançar. Mesma coisa, mais um exemplo, um fragmento de como as perguntas elas foram feitas com as mulheres, né? Aqui os recortes que a gente deu, né? Já denunciou, aonde que foi feito? Aí tem a guarda, tem a polícia, tem a própria BH Trans, ó. Uma pessoa falou que denunciou para a BH Trans, Portal 156, uma pessoa, agente de estação 4, motorista ou agente de bordo 19 mulheres. Enfim, pode avançar. Isso aí depois vocês vão conseguir acompanhar com mais calma. Mais uma vez, reforçando, né, os resultados, se já denunciou, o que virou. 20 mulheres dizem que assim, nada aconteceu, 19 não sabe o desdobramento. Se já presenciou, vivenciou um caso de assédio, por que não denunciou, né? Aí tem um número estranho, né, nessa pesquisa, vou até aumentar aqui, ó, a telinha. 61 fala assim, ó, por medo. Por que você não denunciou o caso de assédio que você viu acontecer com você, com mulheres próximas, o que aconteceu com você? Eu tenho medo. Então, essa fala, inclusive, eu tenho medo de fazer a denúncia, é uma das coisas que mais chamou a atenção da gente durante o processo de realização da pesquisa. Pode avançar. O medo associado a não saber como executar a denúncia faz com que, de fato, a gente tenha subnotificação, que a gente não saiba lidar, né, com a situação de assédio no lugar que seja institucional, né? Sobre as mulheres que nunca denunciaram, 36% delas falam que não sabem onde fazer. Mesmo que no nosso questionário tinha as opções. A gente, inclusive, abriu um leque de opções para fazer assim, ó, polícia, BH Trans, enfim. Não sabe, né? Não sabia onde fazer uma denúncia, não sabe se tem ou se não tem canal específico de assédio, se precisa ou se não precisa ter um canal de assédio, porque, de fato, o medo associado com uma ausência, né, de espaço
para acolhimento faz com que as denúncias não cheguem. Pode avançar. Deixa eu ver, já estou demorando muito. Espera aí, já estou acabando, hein? Mais uma vez, né, é essa coisa, a falta de notificação, né? Então, as mulheres, elas contam, né? 34% delas não disseram que assim, por que você não denuncia? Porque não vai dar em nada, né? 34% delas falam assim, não vai dar em nada. 27% falam assim, eu não sei o que fazer. 11% delas falam assim, isso não adianta. Se a gente liga para a polícia e faz a denúncia, tem desestímulo vindo de lá. Não, isso não é tão grave assim. E o medo de ser culpada pela situação de violência é outro dado que aí eu acho que esses números mostram que é expressivo, né? Então, assim, o medo de ser tratada como a culpada ou o medo do agressor reagir de uma maneira mais violenta ainda faz com que as denúncias elas não sejam encorajadas. Pode avançar. Outro exemplo, né? Não sei onde denunciar. 106 mulheres disseram que não sabem onde denunciar. Pode avançar. Por fim, na pesquisa nesse questionário, né, da pesquisa de opinião, a gente queria também entender se essas mulheres abordadas elas sabiam ou não sabiam sobre as políticas de combate de assédio aqui da capital, né, de Belo Horizonte. Como muitas delas falavam, né, nos relatou que não sabia de nada, a gente criou duas opções, porque são as duas opções que é o que está tendo, né, gente? Então, assim, tem botão do pânico e tem vagão rosa. Se isso é ou não é acionado, é ou não é conhecido, é o que estimulou também um pouquinho a nossa investigação. Então, 37% das mulheres disseram que conheciam o botão do pânico. 43 falaram que conhecia o vagão rosa. Mas olha que curioso, quando a gente volta para o número primário. 3 mulheres entrevistadas disseram que tinham usado o botão do pânico. Só 3 mulheres, das 341 que a gente conseguiu conversar. E 38 falaram que já entrou sim no vagão rosa, embora algumas delas nem soubessem que o vagão era exclusivo para o embarque de mulheres e meninas em determinado horário na cidade. Pode avançar. Na sequência, a gente realizou, depois da pesquisa de opinião, né? Enfim, corremos a cidade aí, né? Para conversar com essas 341 mulheres, e depois a gente se voltou para fazer um estudo um pouquinho mais próximo. Então, é aproximar ainda mais das mulheres. Porque a dinâmica da pesquisa de opinião, a gente conversou com várias mulheres. Algumas delas, no meio da resposta do questionário, elas iam embora porque o ônibus passava. A gente fez cobertura de ponto de ônibus, em estação de metrô, né, em estação de integração. Então, tipo assim, eu não tenho tempo, para além desse que eu estou te dedicando, para responder esse questionário de 19 perguntas, que demorava quase 15 minutos para ser respondido, assim. Então, a gente fez uma coisa um pouco menor. Então, beleza, depois da pesquisa que a gente conseguiu fazer, vamos fazer menor? Convidar um grupo de mulheres para fazer a vistoria das estações das quais elas são, né, usuárias, né? Assim, elas estão ali todos os dias. E aí a gente realizou em maio desse ano, em 3 estações, Diamante, Vilarinho e São Gabriel. A gente fez parceria com um grupo de mulheres para nos ajudar nessa vistoria, que foram moradoras, né, do Jardim Felicidade e também integrantes da Associação Coletiva da Juventude, moradoras da Vila Semig e participantes lá, integrantes também do Instituto Macunaíma, e mulheres que atravessam, né, estão depois da ponte, né, da linha geográfica, né, que divide Belo Horizonte, que são mulheres moradoras da Vila Bispo de Maura, em Ribeirão das Neves. Também nas estações, a gente se voltou para essa coisa desse método aí, né, que é 26 perguntas.
difícil escapar dessa forma de fazer pesquisa. Ainda, eu particularmente senti nesse trabalho uma dificuldade de sair dessa forma, porque entendo, né, e reconheço que ela também, em alguns momentos, ela é importante, ela é prática. E aí a gente se voltou também para as auditorias, para um questionário com 26 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas, para a gente se debruçar sobre as questões das estações. E a gente dividiu isso em 5 eixos, que um era para falar da acessibilidade das plataformas e da área de circulação dos ônibus, depois falar da estética e do conforto interno ali dentro da estação, o próprio uso e dinâmica da estação, se tem pessoas e visibilidade em horários distintos, seja de manhã, de tarde ou de noite, e, claro, né, para falar da dinâmica de embarque, né, no transporte coletivo oferecido nessas estações. Pode avançar. Vou ser mais rápido para encerrar. Então, foram 5 pontos. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 5 pontos. Então, a gente chegou em 5 pontos, assim, com os resultados dessa vistoria. Se vocês depois... se vocês ouvirem os relatos, gente, é muito engraçado, porque a cada relato das mulheres envolvidas nessa auditoria, parece que a gente estava começando do zero a pensar mobilidade de mulheres na cidade, porque tudo parece estar errado para que a gente acesse com qualidade, com segurança, com conforto, o transporte coletivo. Então, os resultados desse, que também se transformou num relatório, né, um relatório de auditoria de segurança, ele está focado em 5 pontos, que é para falar da acessibilidade, sinalização, e principalmente o horário noturno dessas estações, não só o horário, a dinâmica noturna, né, do estar todo dia de noite dentro dessas estações, como é difícil, como é cruel para as mulheres que têm isso, o transporte coletivo como seu principal meio de locomoção. Depois a gente falou um pouquinho do fluxo, né, mais um ponto, que era o fluxo de pessoas, a frequência dos ônibus, que não adianta nada ter gente perto e o busão não passar. O metrô não cumpriu horário, o ônibus descumpriu horário, enfim. Depois, um outro eixo também que é observável em todas as estações, as 3 pesquisadas, né? A manutenção e infraestrutura. O ônibus é ruim, o metrô é ruim, é superlotado, as plataformas são escuras. A dinâmica é feita de modo a não levar em consideração o deslocamento de pessoas que estão ali num horário que talvez não seja do dia, não seja do baixo fluxo, mas que seja do horário de pico. Por fim, que é aí para falar de segurança de pessoas, né, no espaço público, mas principalmente sobre segurança de mulheres, não tem como a gente não observar a dinâmica da fiscalização, né, de fiscais ou das forças de segurança pública, né, que estão ou não estão presentes dentro dessas estações. Em algumas delas, a gente tem posto policial instalado, tem guarita, tem tudo. Mas não tem ninguém lá dentro. Né? Diamante não tem. Aí tem relatos dos funcionários. Existe aqui um ponto da Guarda Civil que é responsável, né, fiscalizar o patrimônio, por exemplo. Há meses que não abre nem a porta. Pode avançar. Pode avançar mais. E, por fim, olha para você ver, a gente faz uma conversa com 341 mulheres na pesquisa de opinião, mais ou menos umas 20 nas auditorias de segurança. A gente ainda fecha um pouco mais essa tampa, né? Fecha a lupa. E propusemos também nesse projeto a realização de um curta documentário para conversar com algumas das mulheres que se deslocam todos os dias de transporte coletivo na cidade. Esse trabalho do filme ele se chama 7 Giras Passageiras, vai ser lançado agora no dia 2 de novembro, num projeto que se chama Cinema de Fachada, na fachada do Teatro Espanca. E aí sim, né, a gente tem espaço para desdobramentos que não fossem só aquelas coisas dos questionários, né, com perguntas fechadas ou um espaço ali para perguntas abertas.
a gente se volta para os relatos, né, de 7 mulheres que se deslocam por transporte coletivo, essencialmente na cidade. Então, aí os relatos eles são subjetivos, são autopercepções. As narrativas dessas 7 giras, elas são autobiográficas e elas falam do assédio, mas de violências no acesso ao transporte coletivo e à cidade, né? Sobre uma situação que é cotidianamente abusiva, violenta, e que todas elas estão expostas numa dinâmica que, para alguns de nós, parece simples. Quer andar a pé na cidade, quer esperar o ônibus no ponto de ônibus, quer andar de noite sozinha, quer se deslocar, né, no transporte coletivo. Tudo que parece comum para um grupo de pessoas na dinâmica de acesso à cidade é um empecilho para essas mulheres. É algo que as impedem de circular com liberdade. Então, acho que desse trabalho, vou finalizar agora, prometo. Pode avançar, Cláudia. Então, acho que desse trabalho, alguns desdobramentos que a gente tem. O primeiro deles é poder estar aqui com vocês, né? Poder ter esse espaço de fala. Eu fiquei apreensiva quando eu vi que eram só 10 minutos. Eu falei, ixi, é muito assunto para pouco tempo. Mas eu acho que uma das coisas importantes é poder, né, conversar com quem de fato tem algum tipo de poder de decisão sobre os assuntos da mobilidade na cidade. Então, eu agradeço muito de ter chegado aqui hoje, vocês abrirem aí o espaço da fala, mas também o da escuta sensível, ativa, sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse trabalho. Ao finalizar esse projeto, a gente tem muito mais abertura do que certezas. A abertura que é principal, como é tão exploratório e tem ausência de informação sobre esse assunto, eu acho que o próximo passo, tanto nós enquanto o movimento Nossa BH, mas quanto para vocês que estão aí do outro lado, é abrir para ouvir mais mulheres, né? Mulheres que estão na cidade, na sua diversidade ampla, né? LGBTQIA+, mulheres com deficiências, se salta para as regiões metropolitanas, a gente sai de Belo Horizonte, né? As quilombolas, as indígenas vivendo em contexto urbano, enfim. Mulheres, né? Abrir para ouvir mais mulheres. A segunda questão, que eu acho que também é uma abertura, é encontrar metodologia de escuta que sejam mais próximas, assim, mais aprofundadas das experiências dos deslocamentos femininos. Os questionários, né, essa metodologia, ela funciona em alguma medida, mas ela também distancia e afasta, na mesma medida em que ela abre, ela fecha. Gente, o mais importante é a gente contar, né, com informações do poder público sobre as medidas de segurança e de política pública de segurança nos deslocamentos na cidade. O que está sendo feito? Onde que encontra essas informações? Como que está sendo a disponibilização para a sociedade civil de informações acerca desse tipo? Não é fácil acessar esse tipo de informação, principalmente quando o assunto é assédio no transporte público. Que mais? E eu acho que a coisa mais bonita, que é mais aberta, é mais significativa, que esse trabalho, inclusive, ele aponta, é a contribuição que mulheres têm a dar na construção das políticas públicas da cidade. É inadmissível dizer que a gente conta com especialistas, com técnicos que não sejam sensíveis à temática, né, da discussão de gênero e de raça na mobilidade, uma vez que a mobilidade é um sistema, né, uma instituição que está e sempre esteve, né, porque só teve uma forma depois do navio negreiro que foi replicado ao longo dos anos e é o que a gente ainda vive hoje, que é uma forma institucionalizada de promover violências, né? É o transporte público, assim como era o navio negreiro há 500 anos atrás.
Então, contar com a contribuição dessas mulheres é algo que é inegável para um futuro que a gente deseja e almeja, de uma mobilidade que seja direito, que ela não seja mais entendida como negócio ou mercadoria. Os relatórios, eles estão disponíveis na página do Movimento Nossa BH, que é nossabh.org.br, e também tem essa coisa aí, ó, do @, né? Pode avançar, Cláudio, que é um movimento que vocês podem acompanhar mais coisas por lá. Eu quero também saudar, antes do meu encerramento, o Marcelo, que está aqui, que é camarada que trampa comigo, a Juliana também, que está presente nessa reunião, e dizer que estou aberta aí para ouvir as pessoas, conversar mais, né? Eu sei que eu já extrapolei muito o tempo que eu tinha, mas como o assunto não é fácil e a Elizabeth deu a deixa de que eu podia falar no meu tempo, o tempo é esse. Muito obrigada, viu, gente? Luana, parabéns, seu trabalho está muito bom. Você tem uma fala muito clara, muito objetiva, né? Sabe transmitir aí o trabalho que vocês fizeram, e realmente é um assunto que está ali para a gente conseguir, de alguma forma, contribuir, né, ao longo do tempo e saber como lidar com esse problema e ver quais as soluções que a gente pode ir dando e contribuindo para melhorar essa situação. Eu não sei se tem pessoas querendo falar aí agora. Extrapolar um pouquinho o tempo, não tem problema não, viu, Luana? Eu acho que o principal é você falar e dar seu recado aí direitinho, que a gente está olhando para o relógio, né? E se ninguém tiver perguntas, tem a Juliana Moreira, que está aqui, que pode contar assim, casos infinitos sobre Gabriela, esse corre-corre aqui, nosso aí na Gabriela. cidade. Gabriela do Sumop quer falar. Boa noite, né, a todos. Eu fiquei muito feliz, né, de ver a apresentação da Luana. Já tinha visto mais cedo e, né, agora assistindo novamente, vi que a gente está com um projeto, né, dentro da BH Trans, em parceria com outros órgãos aí, que eu acho que vai de encontro a algumas dessas demandas, né, que ela levantou tão bem aí, para a questão da importunação sexual de mulheres nos meios de transporte, né? E o que a gente vai fazer, né, a gente está com esse projeto aberto, a gente está trabalhando com a criação de um botão de importunação, né, num aplicativo, que no caso vai ser o aplicativo PBH App, né, e isso gera uma facilidade maior, porque a mulher não depende mais do motorista, do ônibus, para acionar o botão de assédio, se ela assim não desejar. E então ela tem uma liberdade ali, né, nesse botão, de informar quando ela foi importunada, né? E nesse botão é possível tanto ela fazer uma denúncia após, né, a posteriori, né, depois do momento que ela foi assediada, né, caso ela não consiga fazer no momento, e nesse caso, né, ela vai ser orientada através de mensagens, os locais que ela deve procurar, né, sobre as questões, assim, de imagens que podem ter sido gravadas, né, no nosso sistema de mobilidade. A gente tem várias câmeras, então, se essas imagens captaram algum tipo de prova, apesar que a gente sabe que não é necessário ter prova nenhuma, né, basta a palavra da mulher. E também, caso seja possível ela denunciar isso no momento do assédio, né, no momento da importunação, esse novo aplicativo ele fará o acionamento de viaturas, né, ou da polícia ou da guarda municipal, dependendo de quem estiver mais próximo para atender a demanda, para fazer o flagrante, né, do agressor, né.
Então, assim, eu entendo que muitas questões que estão levantadas, né, da dificuldade das mulheres em denunciar, né, o fato de não saber onde, ter vergonha, né, e a gente está tentando minimizar, né, com esse novo aplicativo que a gente está trabalhando nele, né, a gente já está trabalhando nesse projeto, já deve ter mais de um ano, né, a gente terminou a especificação, já está com a Prodabel, que é a área de informática, né, da coisa, para montar mesmo o processo, o aplicativo em si, né? A especificação já está toda pronta, os processos que deverão ser feitos por trás estão prontos, e agora nós estamos nessa fase aí de estruturar o processo do aplicativo em si. Então, eu fiquei muito feliz, né, de saber que um projeto que eu estou trabalhando, né, desde o início, né, já há mais de um ano, que vai de encontro aí a uma demanda e que pode, né, contribuir bastante aí com essas dores todas que foram apontadas no estudo da Luana. Muito obrigada. Tem mais alguém, gente, que queira falar alguma coisa, fazer algum comentário da fala da Luana e da Gabriela? Você quer completar mais alguma coisa, Luana? Tá, ok. Então, se não tem mais falas, eu também acho que está suave. Já falei, né, que os documentos, tanto o relatório de pesquisa quanto o de auditoria de segurança, eles estão disponíveis no site do Movimento Nossa BH. Como chama a pessoa que me antecedeu aqui a fala? Te antecedeu? Que falou aqui do aplicativo. É a Gabriela da A Gabriela. Gabriela. Ela é a Gabriela Pereira. Ela é diretora no SUMOB, né, Gabriela? Gabriela. Gabriela, eu vou comentar. Eu fico muito feliz em saber que isso vai acontecer na cidade. A frustração é de que isso já tinha que ter acontecido na cidade, né? Anterior ao projeto Nossos Corpos, que está estabelecido aí, né, com pesquisa, né, de opinião, com auditoria de segurança, com vídeo reportando fala de mulheres, existia um processo, né, de negociação com a BH Trans em 2019 para a implementação de um aplicativo também de denúncia de casos de assédio, de importunação na cidade. Também era fruto de uma emenda parlamentar, né? A gente, sociedade civil, um esforço imenso de concentrar mulheres, organizações, instituições para fazer isso funcionar na cidade, logo na sequência de 2020. A gente ainda nem sabia que ia estar numa pandemia, mas isso já ia funcionar. E que a gente esbarrou, né, num processo que foi burocrático e quase que inocente da nossa parte acreditar que a BH Trans, naquele momento, levaria adiante a sério. Aí eu vou falar a sério mesmo, a situação a qual mulheres, né, enfrentam todos os dias na cidade, as violências a qual seus corpos são submetidos. Então, a gente parou num entrave que foi burocrático, era R$20 mil de contrapartida da BH Trans, que não aconteceu, né? A gente não conseguiu uma negociação junto à CEDESE, eram R$250 mil para fazer um aplicativo que era a Nina, funcionar na cidade, entendendo, Gabriela, que um botão que seja de alarme, de denúncia, não pode, inclusive, ser controlado por alguém que majoritariamente dentro do transporte é um homem, né? Eu acho que o erro ele começa aí, o equívoco está aí, né? A maioria de motoristas que tem ali o controle de um botão de denúncia, hoje está sozinho dentro do transporte público, em alguns momentos, os trocadores, né, os cobradores, a gente borda, nem existem, situações de violência acontecendo no fundo, às vezes, dos busão, o cara ou a camarada nem consegue saber o que está acontecendo lá, não vai dar conta de intermediar, porque está assumindo várias funções. Então, isso, Gabriela, é essencial. Para além desse entrave burocrático em 2019, a gente fez emendas
populares, para que a Prefeitura de Belo Horizonte, a Begatrans e agora, né, a SUMOB, ela tenha como um orientador discutir e atuar com políticas públicas que beneficiem os deslocamentos de mulheres, que tratem, né, essas passageiras como dignas, né, de se deslocar pela cidade com qualidade, com segurança, enfim. Feliz de saber disso, mas dizer que isso não é inédito, isso está atrasado. Agora é o Marcelo, tá, Beth, que vai falar? Tudo bem. Marcelo? Opa, desculpa aí. Luana, parabéns, né? Eu fazia parte da equipe do projeto, mas o projeto era coordenado pela Luana, com a Juliana, que está aqui, acho que está ainda presente, guerreiras, muitas outras mulheres, né? A Letícia, a Michele, as meninas da Renca, que fizeram o curta, várias mulheres que participaram das auditorias, que se dispuseram, né, da rede de apoio que a gente tem da Rede Mobiliza. E o depoimento que eu podia dar só é que a conclusão, peço que todos leiam o relatório, porque assim, faltam informações sobre isso, mas quando a gente esbarra em qualquer informação, né, a gente tinha logo no começo do projeto, a Luana e a Letícia mostraram para a gente uma pesquisa da Locomotiva, né, uma outra pesquisa sobre questão de violência na mobilidade, e a conclusão desse projeto nosso é o mesmo, gente. As mulheres estão pedindo socorro, é um grito de socorro. O resultado da pesquisa de opinião da auditoria de segurança complementa e qualifica, é um grito de socorro mesmo. E aí, Gabriela, acho muito bom que finalmente tem esse aplicativo, que melhore o aplicativo, mas depois você vai olhar que a última pergunta que a gente faz, antes da pergunta aberta na pesquisa, a gente listou uma série de ações, assim, do que alguém já falou, fazer campanha, orientar motorista, várias sugestões. Todas as que a gente colocou, as mulheres acham muito importante. Então, não é ter apenas um aplicativo, um botão de pânico ou um vagão rosa. Precisa existir uma política permanente de combate à violência contra a mulher, e não só as mulheres, mas no caso a gente está falando aqui das mulheres. No transporte, essa política ela tem que ser transversal, ela tem que contemplar um conjunto articulado de ações. E eu me lembro que isso começou a ser feito na Begatrans, né? Então, o que eu sugeriria como encaminhamento é que a Begatrans acolhesse essa demanda de articular uma política e instituir essa política associada ao plano de mobilidade e a gestão da mobilidade em Belo Horizonte. É mais do que necessário isso existir. Não dá para a gente ficar horrorizado quando acontece um caso e esquecer que a gente pode atuar isso politicamente. Então, eu me lembro que teve no projeto da Amazonas, o projeto estava sendo tocado no Corredor Amazonas, uma discussão de gênero. Eu me lembro que já foi feito, apresentado para a gente, né, Luana? Eu esqueci o nome do projeto, mas já foi feito até um documento sobre a questão de combate à violência contra as mulheres. Era a Letícia, outra Letícia que trabalhou com a gente, que tinha coordenado. Então, assim, é pedir dois encaminhamentos, né? Esse de articular uma política e depois nos acompanhar na divulgação desse trabalho. Porque a nossa ideia é levar esse trabalho, ajudar a gente a divulgar, levar para os outros conselhos, tem o Conselho de Igualdade Racial na Prefeitura, né? Outras secretarias, porque é uma política que é social, que é de inclusão, que é de redução de desigualdades. Então, esse é o grande pedido com um projeto como esse, que a força de... A Luana foi muito... abusou da empatia, né? Ela foi super suave, mas o projeto é de chorar, gente. É muito triste a gente, né? O que a Luana e a Ju e as outras pessoas que fizeram a pesquisa de campo, é triste ver como que o ambiente é hostil com mulheres, como isso é um risco permanente. As mulheres que saem de casa todos os dias
nesse desafio de usar a cidade, né, direito à cidade. Bom, gente, eu acho que as falas foram muito boas, né? A gente é sempre rico trazer um assunto fora desse técnico demais nosso aqui de acompanhamento de indicador, de medidas, de coisas que são muito técnicas demais e trazer uma coisa mais voltada para a questão humana mesmo, né? Das pessoas, dos sentimentos e tal. Eu acho que isso aí foi uma proposta que o André fez de trazer esse assunto aqui, que foi muito bom, viu? Agradeço a vocês, acho que isso enriquece nossos encontros aqui, né? As discussões que a gente tem que ter de mobilidade. Bom, gente, se mais ninguém tiver nada a acrescentar, nós estamos praticamente dentro do horário das 9 Beth. horas. A Gabriela tem, Isso. e tem uma pessoa que perguntou para a Luana aqui se tem algum link para fazer o download da pesquisa completa. Desculpa. É só complementar, porque eu acho que a Letícia, que o Marcelo se referiu, eu acredito que seja a Letícia Risério, e a Letícia Risério está participando com a gente nesse projeto, e achei a participação dela, né, até agora, e ela vai continuar participando, essencial, né, porque acaba que a gente que trabalha, né, com o assunto mobilidade, às vezes tem um foco, mas o foco que ela passou para a gente ensinou muito, né, e enriqueceu mais o nosso trabalho. Então, eu creio que essa outra Letícia, que não é a Letícia que estava aqui, eu acho que é a Letícia Risério, e ela está com a gente nesse projeto. Eu acho que no chat está o endereço de acesso aí do site do nossa BH, que tem pesquisa, né? A Juliana colocou, tem as pessoas aí que estão perguntando sobre como acessar a pesquisa. Está aí no chat, tem, tá, gente? Então, Elizabeth, posso fazer só um último complemento? Tudo bem. Então, Juliana falou aí, só reforçar os relatórios, tanto de pesquisa quanto de auditoria, eles estão disponíveis no site do Movimento Nossa BH, na aba Biblioteca, né, onde que constam ali as nossas publicações. E, além disso, a gente também acabou de lançar hoje um podcast, né, um compilado ali de algumas reflexões sobre esse trabalho, que também está numa página do Nossa BH, que é no YouTube. Então, acessando o Movimento Nossa BH, YouTube, pelo site ou pelas redes sociais, consegue chegar nos documentos. Ok. Obrigada, viu, Lu? Gente, então, acho que nós vamos encerrando aqui a reunião e em relação à solicitação do Marcelo, que eu acho que talvez, Marcelo, pode ter ficado mal entendido, eu, pelo menos, eu entendi que a gente tinha conversado, né, recentemente, quinta-feira passada, já era para colocar na reunião de hoje aqui, tá? Mas, de qualquer forma, o material daquela apresentação nós vamos mandar para as pessoas que participaram aqui hoje e colocar lá no portal, tá? Que aí quem quiser acessa e vê as informações que a gente não colocou aqui hoje. Tá bom? Beth, teve um questionamento aqui sobre faixa azul para motos, aqui no chat, que aí eu não sei se a gente vai responder depois. Eu até aqui, viu, Lorena, mas eu não tenho condição de responder sobre isso, não. E eu acho que tem pouca gente da BSV aqui para poder falar sobre esse assunto, sabe? De repente a gente depois tem informação. dá um retorno para ele. Tá. Tá? Uhum. Então, ok, gente, muito obrigada pela participação até agora, né? Nós tivemos um fórum bom nesse encontro. Agradeço a todos e depois as informações que estão lá no portal, tá? Obrigada e até. Obrigada, gente. Falou, Boa noite. Boa noite.